Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje, segunda-feira, 9 da noite, o Vasco enfrenta a equipe do Atlético Paranaense em São Januário. O Vasco pode chegar no G8 do Campeonato Brasileiro, que virtualmente é uma zona de classificação para a pré-Libertadores. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai atualizar algumas informações também, vamos trazer aqui as prováveis escalações, né, de Vasco e Atlético Paranaense. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, você vai ter aqui nesse vídeo, beleza? Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta vai rodar, é rapidinho, tá? A vinheta é rapidinho e eu já tô voltando. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E vou começar falando da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code já está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Lá você usa o cupom MDG20 que vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Hoje tem jogo do Vasco. Você pode dar o seu palpite nessa partida utilizando o MDG20, beleza? Fazendo isso, você também ajuda aqui o canal Machão da Gama. Basta você ir no QR Code, aponta a câmera do seu celular, é direcionado para lá, MDG20, você ganha um bônus. KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo aqui atualizando, né, algumas informações sobre o Vasco. O Vasco que busca a contratação de um zagueiro. Lembrando que a janela fecha aí na próxima semana, né, no dia 2. Então faltam poucos dias aí, né, para a janela se encerrar. Uma semaninha praticamente, na próxima segunda-feira. Então o Vasco tem essa semana decisiva para tentar contratar. O Vasco que está negociando com o zagueiro Luan Pérez, do Fenerbahçe. É uma negociação que 2 dias atrás já dava o Vasco como confiante, né, no desfecho positivo, mas não tivemos nenhuma atualização em relação a isso. O Vasco contratou também o atacante Menezes, né, o Jean Menezes, chileno, e que a expectativa é que amanhã ele seja registrado no BID da CBF, para que na quinta-feira ele possa já ser relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Mas fora isso, a gente não tem assim mais nenhuma outra informação, né? Falta uma semana para a janela terminar e a gente não tem tanta informação assim sobre o reforço, né? Preocupante essa janela feita pelo Vasco, né? Muito preocupante. Vamos ver se a gente, até a próxima semana, né, até o encerramento, o Vasco consiga aí trazer pelo menos zagueiro, né? Pelo menos zagueiro, que é mais urgente, porque, enfim, o senhor Marcelo Santana ainda até agora não mostrou para que veio, né? Até agora o Marcelo Santana não mostrou para que veio, porque a janela aí que foi gigantesca, né? Uma janela que foi mais de um mês de janela e o Vasco não apresentou nenhuma melhoria no seu elenco. Enfim, vou falar agora aqui também sobre uma possível saída. O atacante Rossi foi procurado por pelo menos 7 clubes do futebol brasileiro, mas não aceitou nenhuma proposta, de acordo com o Globoesporte.com. As propostas que chegaram até o atacante Rossi não agradaram o jogador, por isso ele não aceitou, e a tendência é que o Rossi continue em São Januário, né? Outro que vai ficando também é Pablo Galdames, né? Pablo Galdames vai ficando, e inclusive deve ser relacionado para o jogo de hoje, deve estar aí no banco de reservas. Quem não foi relacionado para essa partida foi Felipe Coutinho. Felipe Coutinho teve um novo problema e por isso não foi relacionado, né, para enfrentar o Atlético em São Januário. O desfalque não se dará por uma nova lesão ou por não ter se recuperado da lesão no posterior da coxa esquerda. O Vasco vai atualizar o boletim médico logo mais e vai explicar o que houve, mas enfim, o Coutinho não foi relacionado para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Jogo de hoje que pode colocar o Vasco na 8ª colocação do campeonato, isso porque o Vasco é o 10º colocado nesse momento, tem 28 pontos. O 9º colocado é exatamente o Atlético Paranaense com 29 e o 8º colocado é o Atlético Mineiro, que tem 30 pontos, ou seja, o Vasco vencendo, o Vasco vai para 31 pontos e fica na 8ª colocação. No Campeonato Brasileiro, até o G6, você vai para a Libertadores, né? Mas o G6 geralmente vira G8, porque
se um clube brasileiro ganhar a Libertadores e o campeão da Copa do Brasil, por exemplo, tiver ali também entre os 8, vai abrindo mais vaga, né? E aí acaba virando G8. Então, o Vasco pode hoje entrar na virtual zona de classificação para a Copa Libertadores. Hoje é uma partida que o Vasco tem que vencer, né? Jogo em São Januário contra o Atlético Paranaense. O Atlético deve vir com um time um pouco alternativo. Enfim, o Vasco tem que buscar essa vitória com toda certeza hoje, 9 horas da noite, em São Januário. Vasco e Atlético vão se enfrentar às 21 horas de Brasília, em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui as prováveis escalações do Vasco da Gama e do Atlético Paranaense, começando com o Vasco, né, que é o dono da casa. O Rafael Paiva vai contar com a volta do Pablo Verratti, né, que foi poupado na rodada passada. E como a gente disse anteriormente, Felipe Coutinho continua fora. Existe uma dúvida na zaga, né? Léo Pelé deve ser preservado e deve começar como reserva nessa segunda-feira, né? Até porque não tem mais clima para o Léo Pelé ser titular nesse time do Vasco. A provável escalação do Vasco é essa que está na sua tela: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon fazendo a zaga, com Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet no meio campo, e na frente Adson, David e Verratti. É a escalação que a gente já está acostumado, né? É o time base mesmo do Vasco, o time que a gente já está acostumado a assistir. O Vasco tem como pendurados Hugo Moura, João Vitor, Ryan, Adson e David. Vamos agora aqui para a equipe visitante, né? Para o Atlético Paranaense. O técnico Martin Varini terá de fazer pelo menos 2 alterações na equipe em relação ao time que enfrentou o Belgrano na quinta-feira. Gamarra e Zapelli cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo, enquanto o volante Fernandinho teve uma lesão muscular constatada e também está fora. João Cruz e Gabriel devem começar jogando. Praxedes, ex-Vasco, deve estar à disposição no banco de reservas para a equipe do Atlético. Alguns jogadores podem ser preservados, né? Pensando nas partidas da Copa do Brasil. A provável escalação do Atlético é essa na tela: Léo Link no gol, Léo Godoy na direita, Kaique Rocha e Thiago Heleno na zaga com Esquivel na esquerda, o meio João Cruz, Gabriel e Christian, na frente Coelho, Canóbio e Mastriani. Esse é o provável time do Atlético Paranaense. A arbitragem para o jogo de hoje, quem apita hoje é Jonathan Pinheiro. Confesso que não conheço esse árbitro, Jonathan Pinheiro, né? Enfim, se a gente não lembra do nome é porque provavelmente não fez nenhuma cagada em jogo do Vasco ainda, tomara que não seja hoje. E no VAR teremos a Daiane Caroline dos Santos, essa a gente já conhece de nome sim. É isso, né? Eu vou ficando por aqui, vou deixar o meu palpite, mas antes, quero o seu palpite também nos comentários, sua participação é sempre muito importante. Eu acho que o Vasco vence hoje por 2-0, 2 gols de Pablo Verratti. Vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima. Fui!